Boa noite, estamos online. Quarentena tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas do mundo real nesse período de isolamento social. Quarentena de hoje, eu iria tentar abordar um tema muito interessante, que é a questão da teologia da libertação. A imagem ao fundo que eu coloquei, como vocês podem ver, tem o Cristo no meio de várias pessoas, de pobres, mulheres, indígenas, pessoas com deficiência. A ideia da teologia da libertação é esta, é uma teologia pensada nos excluídos, nos esfarrapados, nos descamisados da sociedade. Ela surge, ela surge na América Latina, né? Depois do Concílio II, Vaticano, ela surge com esse princípio, pensando primeiramente nos pobres, né, nos excluídos e nos descamisados. Né. Ela participa da profecia de Simeão, de certa forma, né, a respeito do menino, o Jesus. Né. Ela será motivo de queda e de elevação, será um sinal de contradição. Efetivamente, a teologia da libertação, ela é uma teologia incompreendida, ela é difamada, ela é perseguida e condenada pelos poderes deste mundo. E com razão. Os poderes deste mundo, os poderes da economia e do mercado, a condenam porque cometeu um crime, para eles, intolerável. Ela optou por aqueles que estão fora do mercado, que são zero econômicos. Os poderes eclesiásticos, né, os poderes hierárquicos da igreja, a condenam por cair numa heresia. Né? Ela pratica ao afirmar que o pobre pode ser construtor de uma nova sociedade e também de outro modelo de igreja. Antes de ser pobre, ele é oprimido, ao qual a igreja deveria ser sempre associar ao seu processo de libertação. Isso não é politizar a fé, mas praticar uma evangelização que inclui também o político. Consequentemente, quem toma partido pelo pobre e oprimido sofre acusações e marginalizações por parte dos poderosos, seja civis, seja religiosos. Por outro lado, a teologia da libertação representa uma bênção e uma boa nova para os pobres. Sentem que não estão sós, encontram aliados que assumirão sua causa e suas lutas. Lamentam, né, que o Vaticano e boa parte dos bispos e alguns padres construam no canteiro de seus opressores e se esquecem que Jesus foi operário e pobre e que morreu em consequência de suas opções libertárias, a partir da sua relação para com Deus da vida que sempre escuta o grito dos oprimidos. Não é querendo falar de religião, mas o tema envolve, né? O tema envolve essa questão teológica. Quando eles dizem que, infelizmente, a grande hierarquia não percebeu, né, a riqueza da teologia da libertação, ela quer dizer nesse sentido. Né? Porque quando o Cristo vem, ele vem para a prostituta, para o cobrador de imposto, né? Para aqueles que estavam à margem da sociedade. E uma coisa que é interessante, que a teologia, ela, ao longo dela, você vê muito disso. A fala dos teólogos, né, que comungam desse ideal, eles falam na questão dos sinais do Cristo, né, os milagres do Cristo. Antes da gente falar dos milagres, a gente tem que perceber o seguinte: todo milagre do Cristo, ele tem não aquele sentido de mágica, é isso que a teologia vai trabalhar. Não essa questão da mágica. A gente não pode olhar os sinais do Cristo como mágica, como um passe de mágica, mas é algo muito além do que isso. Né? Ali tem o quê? Inserção social. Quando ele cura o homem da mão ressequida, ele simplesmente não queria fazer mágica. Infelizmente, a gente vê isso em alguns clássicos de cinema, infelizmente, algumas denominações religiosas, sectárias,
falam essa questão do milagre como se o Cristo fosse um milagreiro, né, um bruxo. Não, nada disso. Quando ele vai fazer o milagre, ele quer fazer a reinserção social. Aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, ele as convida para sentar na mesa, né? Quando ele cura o homem da mão ressequida, quando ele cura o paralítico que não andava, e todos os milagres que você for ver ao longo do Evangelho, tem esse trabalho social. No entanto, ele falava, não conte para ninguém. E as pessoas iam lá e faziam com que o tema se espalhasse. Então, esse papel da reinserção social, do chamamento social, de trazer para o meio, é o que o Cristo promoveu, não é? E é em cima disso que a teologia da libertação vai montando todos os seus fundamentos. O tema é muito longo, o tema é muito extenso. Eu vou tentar resumir ao máximo para não ficar uma coisa muito carregada de informações que acaba cansando. É só um toque mesmo, porque às vezes as pessoas criticam a teologia sem entender o que é a teologia da libertação. Vale lembrar que ela começou na década de 60, 70, né? Teve uma grande difusão na década de 80, década de 90 ainda a gente vai ver muito isso, né? Antes de eu passar para as próximas partes, eu vou ler alguns comentários aqui. Só um momento. Seu Aguinaldo Samarino dando uma boa noite aqui. Boa noite, Aguinaldo. Henrique Lazarotti está acompanhando a gente, Aguinaldo Samarino está acompanhando a gente, o Rômulo está acompanhando a gente, o Rômulo Venades, né? O Emerson Arruda está acompanhando a gente, o Daniel Sérgio, o vereador Daniel Sérgio, pré-candidato à prefeitura pelo PSL, está acompanhando a gente, o Henrique Lazarotti também é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, em Ibirité, está acompanhando a gente. O Darcy Lopes faz uma pergunta interessante, ele fala, Rodrigo, qual a sua religião? Eu sou católico apostólico romano. O Fernando Rosa, um grande amigo, já esteve aqui no Quarentena, grande professor Fernando, está aqui dando parabéns pela iniciativa. Obrigado, Fernando. Darcy Lopes, está acompanhando a gente, coloca aqui Lucimar Bianca. Guilhermina Venado está acompanhando a gente. O Daniel até fala, muito bom, irmão. Enfim, eu vou colocar os comentários na tela, evidenciando. Enfim, dando andamento aqui, uma coisa interessante, uma frase interessante que eu vou começar, uma frase muito bonita do Helder Câmara, né? Ele falava o seguinte, quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que são pobres, me chamam de comunista, né? Claro que ele fala, isso não é das pessoas que ele alimenta e não é das pessoas que ele questiona, mas é da sociedade, né? A sociedade trata dessa forma, né? Quando você faz uma boa ação, alimenta os pobres, eles falam, nossa, esse cara é um santo. Agora, quando você indaga os pobres, por que vocês são pobres? Vocês já pararam para pensar por que vocês são pobres nesse sistema? Qual o significado dos pobres perante o sistema? Por que o sistema se satisfaz em te manter pobre, desinformado? Por que o sistema tem satisfação nisso? Será que é possível mudar essa regra? Será que é possível a informação transformar? Aí eles falam que o Dom Helder era o comunista. A centralidade do pobre e do oprimido. Isso é o fator central da teologia da libertação. Sem o pobre e o oprimido, não há teologia da libertação. Toda opressão clama por uma libertação. Por isso, onde há opressão concreta e real, que toca a pele e faz sofrer o corpo e o espírito, aí tem sentido lutar pela libertação. Herdeiros de um oprimido e de um executado na cruz, o Jesus. Os cristãos encontram em sua fé 1000 razões por estarem
do lado dos oprimidos e, junto com eles, buscar a libertação. Por isso, a marca registrada da teologia da libertação é agora e sempre será até o juízo, a opção pelos pobres contra a sua pobreza e a favor da sua vida de liberdade. Uma coisa que tem que ficar clara: a teologia da libertação, ela não exalta a pobreza. A teologia da libertação, ela valoriza o pobre, o oprimido, o descamisado, querendo fomentar nele ferramentas e meios de sair dessa condição de pobre, de miserável, de descamisado. Mas não só sair ele sozinho. A teologia da libertação, ela não tem essa questão de você sair, mas porque nós não existe você, somos um todo. A igreja é um todo. Não existe você unicamente, é um todo. Então, ela trabalha nessa questão de trabalhar a mente das pessoas para que todos possam sair daquela condição, que todos possam argumentar o sistema, por que que o sistema os mantém desta forma. Quem ganha com isso? Com milhares de pobres? Vamos imaginar uma coisa, uma coisa que uma vez eu ouvi, que eu achei fantástico, de uma entrevista que eu vi do Leonardo Boff. Ele falava o seguinte: a teologia, vamos imaginar uma festa de aniversário, onde você é convidado e é servido um bolo. Sem a teologia da libertação, o dono da festa vai chamar somente alguns ali para frente, vai dividir o bolo em grandes fatias, e se sobrar alguma coisa, ele chama os demais. Isso sem a teologia. Com a teologia da libertação, o bolo será fracionado em partes iguais. Independente se tem 10, 15, 20, 100 pessoas, todos vão comer o mesmo tamanho, da mesma proporção. Entendem? Esse é o trabalho da teologia, onde todos possam ter o mesmo pedaço e o mesmo direito. A teologia da libertação e movimentos por libertação. Entretanto, só entenderemos adequadamente a teologia da libertação se a situarmos para além do espaço eclesial e dentro do movimento histórico maior que varreu as sociedades ocidentais no final dos anos 60 e no século passado. Um clamor por liberdade e libertação tomou conta dos jovens europeus, norte-americanos e, por fim, latino-americanos. Em todos os âmbitos, na cultura, na política, nos hábitos da vida cotidiana, derrubaram-se esquemas tidos como opressivos. Como as igrejas estão dentro do mundo, membros numerosos delas foram tomados por esse movimento. Trouxeram para dentro das igrejas tais anseios por libertação. Começaram a se perguntar: que contribuição nós, cristãos e cristãs, podemos dar a partir do capital específico da fé cristã, da mensagem do Cristo que se mostrou, segundo os evangelhos, um libertador? Esta questão era colocada por cristãos e cristãs que já militavam politicamente nos meios populares e nos partidos que queriam a transformação da sociedade. Acresce ainda o fato de que muitas igrejas traduziram os apelos do Concílio Vaticano II de abertura ao mundo para o contexto latino-americano, como a abertura para o submundo e uma entrada no mundo dos pobres oprimidos. Deste impulso surgiram figuras proféticas, nasceram as SEBs, as comunidades eclesiais de base. Um fator histórico. Aqui no Lindéia, tivemos padres ligados, de certa forma, a esse movimento. Vale lembrar o padre Miguel. Ele propunha a questão da SEBS, estou falando a questão da SEBS, não estou falando que ele era da teologia, porque eu era muito jovem, eu não sei. Às vezes comungava dos ideais da teologia, às vezes não era da teologia da libertação, mas com certeza comungava de muitos ideais. Aqui eu falo da questão das comunidades eclesiais de base, onde eram promovidos círculos bíblicos, encontros bíblicos entre a própria comunidade, entre o povo, em que eles liam o evangelho
e se contextualizavam aquilo com as suas vidas. Isso também é um papel importante que a teologia da libertação fez, a leitura bíblica a partir das bases, né? A partir do povo, né? O povo que sofre, o povo que é pobre, o povo que trabalha, o povo que tem as dificuldades, né? Naquela época, o povo que tinha que carregar lata d'água na cabeça porque não tinha encanamento, não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, não tinha posto de saúde, não tinha nada. A região do Lindéia, Regina, não tinha nada, né? Há uns 40 anos atrás, não tinha nada. Então, as comunidades eclesiais de base, né, tinha esse trabalho de trabalhar o povo para buscar os seus direitos, né, direitos que eles tinham que muitos não sabiam que poderiam ter, né. Então foi através desses movimentos, dessas pequenas, vamos colocar assim, né, comunidades, as SEBs, que conseguiu-se muita coisa, né, as lideranças foram surgindo, né, na região, né. E a imagem, que mais uma vez eu falo da imagem, você que chegou agora, hoje eu estou tentando tratar um pouquinho aqui da teologia da libertação. A imagem que está ao fundo é o Cristo que caminha como o seu povo, o povo pobre, o povo índio, o negro, a mulher, a prostituta, o deficiente físico, o estudante, o sacerdote. Cristo que caminha com o povo. Né? Cristo que caminha com o povo, povo que precisa de apoio. Né? O Rômulo mandou uma mensagem que eu vou ler depois. Vou ler aqui. Vou abrir aqui e vou ler a mensagem. Né? A Maria Teixeira está acompanhando a gente. Né? O Rômulo coloca, o Rômulo Renazzi, o melhor alimento que se deve dar ao pobre é o conhecimento. No entanto, para que o pobre possa receber conhecimento e refletir sobre sua própria condição de pobreza, é preciso levar alimento. Sem alimentação, o pobre não irá conseguir libertar-se da pobreza de conhecimento. Não poderá fazer reflexão e pensar sobre sua própria condição. Primeiro dê o pão, em seguida ensine a fazer o pão. E ele poderá alimentar-se a si próprio e em seguida a seu irmão. Realmente, é isso mesmo. Né? A gente tem que... aquilo que o pessoal fala, né, você vai dar o peixe, você pode dar o peixe, e é sua obrigação ensiná-lo também a pescar, né? Para que não se crie o assistencialismo. Um dos pontos aqui da teologia da libertação é essa questão, a questão do assistencialismo, né? Do paternalismo. A teologia da libertação, ela não é isso. A teologia, ela vai te ensinar a lutar pelos seus direitos. Né? Claro que, em primeiro momento, quem tem fome quer pão, né? Quer palavra. Né? E a teologia da libertação, ela vai começar, né, na América, né, a primeira fase dela, né, tem alguns nomes, né, o padre Gustavo Gutiérrez, ele era do Peru, Juan Luiz II, do Uruguai, Hugo Asman, né, aqui no Brasil, Henrique Dussel, Miguel Bonino, né, ambos da Argentina. Esta foi a primeira geração. Né. Seguiram-se outras. Na segunda geração, nomes que eu de cabeça aqui é o Frei Beto e o Leonardo Boff, juntamente com o irmão dele. O irmão dele eu esqueci agora, era outro Boff, mas eu esqueci. Desculpa, eu esqueci o nome dele. Né? Uma questão interessante da teologia são os muitos rostos dos pobres e oprimidos. A teologia da libertação, ela partiu diretamente dos pobres materiais, né? Das classes oprimidas, dos povos desprezados, né? Como os indígenas, os negros marginalizados, mulheres submetidas ao machismo, das religiões difamadas e outros portadores de estigmas sociais. Olha para você ver que interessante. Isso na década de 60, 70. Uma coisa que está bem atual nesse 2020, né, nos nossos tempos. Né? A questão do machismo, a questão do índio, a questão do crescimento do racismo, né? Da misoginia contra as mulheres, né? Dos ataques, podemos colocar aqui também, os ataques aos LGBTs, enfim. A teologia da libertação, ela veio para trabalhar também nesse sentido. Né?
Não se pode falar de opressão e libertação de forma generalizada, né? Importa qualificar cada grupo e tomar a sério o tipo de opressão sofrida e sua correspondente libertação ansiada. Sem entrar em detalhes, surgiram várias tendências dentro da mesma e única teologia da libertação. Eu falei, a questão feminista, indígena, negra, né, as religiões afrodescendentes, né, cultura, né, e a história da ecologia. Né. A teologia da libertação também ela vai por esse lado da ecologia, né, preservação ambiental. Né. Logicamente, cada tendência se deu ao trabalho de conhecer de forma crítica e científica seu objetivo, para poder realmente avaliá-lo e atuar sobre ele de forma libertadora à luz da fé. Aí ele fala como fazer uma teologia da libertação. Como fazer uma teologia da libertação? Aqui cabe uma palavra sobre como fazer uma teologia que liberta. Afinal, aliás, toda teologia deveria libertar. Né? Teologia é a ciência que, vamos colocar assim, a grosso modo, a ciência que estuda Deus. Então, toda teologia, por si só, ela deveria ter esse papel de libertar o homem. Libertar o homem das amarras sociais, libertar o homem daquilo que o escraviza, libertar o homem de prisões psicológicas, econômicas, sociais. Né? E a função da religião que caminha junto, a religião significa religar o homem com o sagrado. Então, elas caminham junto. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que criticam a teologia da libertação. Tem gente que vira e fala, a teologia da libertação é coisa de comunista. Nada a ver. Nada a ver. Tem esse papel de olhar pelo bem comum. Os estudiosos, realmente, os teólogos aí, Leonardo Boff, Frei Beto, muitos leram os clássicos aí do marxismo, Gramsci, para estar compondo, né, formando aí a teologia da libertação. Mas aí tem aquela coisa, se a gente for olhar por esse lado, a gente vai entrar naquela coisa. Se não me engano, São Tomás de Aquino, para ele compor todo o trabalho dele, ele teve que ler também, se não me falha a memória, Sócrates e Platão, para ele compor as confissões dele lá. E é um grande santo da igreja, uma grande representatividade na igreja. Então, ele leu alguma coisa que não era da fé dele, não era da fé cristã. Então, a gente não pode condenar a teologia da libertação só porque alguns fundadores dela, de certa forma, leram o contexto marxista, mesmo eles sendo os marxistas, né, o Karl Marx e tal, mesmo eles não tendo afeto à religião católica, mas é aquela coisa, você tem que aproveitar aquilo de bom. Você não vai aproveitar o que é de ruim, você vai aproveitar o que é de bom. Mesma coisa que Paulo, quando a gente lê o Evangelho, que Paulo fala que adora o Deus que ninguém vê, e ele coloca ali a imagem do Cristo. Né? Ele usou de outra, vamos colocar assim, de outras filosofias para falar da ideia dele. Né? Os passos, então, metodológicos da teologia é um encontro espiritual, vale dizer, uma experiência do crucificado sofrendo nos crucificados, é se colocar, então, o Cristo que sofre, não aquela coisa distante. O Cristo que sofre na cruz é o pobre, é a viúva, é o marginalizado, né? É a pessoa que sofre preconceito diário, é se colocar na pessoa do Cristo. Uma indignação ética pela sua condena e rejeita tal situação como desumana, que reclama superação. Um ver atento, que implica uma análise estrutural dos mecanismos produtores de pobreza e opressão. Um julgar crítico, seja aos olhos da fé, seja aos olhos de sã razão, sobre o tipo que a sociedade que temos, marcada por tantas injustiças, e a urgência de transformá-la. Um agir eficaz que faz avançar o processo de libertação a partir do oprimido. Um celebrar, que é festejar coletivo das vitórias alcançadas. Esse método é usado nas linguagens do cotidiano
pelos meios populares, que se organizam para resistir e se libertar, seja por grupos intermediários, agentes da pastoral, né, padres, bispos, religiosos, leigas, cujo discurso é mais elaborado, né, seja pelos próprios teólogos, que buscam rigor e severidade do discurso. A teologia da libertação como uma revolução espiritual. As reflexões que acabamos de fazer nos permitem dizer, a teologia, ela produziu uma revolução teológica espiritual. Não houve muitas revoluções espirituais no cristianismo, mas sempre que elas ocorrem, se resignificam os principais conteúdos da fé, como assinalamos acima. Emerge uma nova vitalidade e a mensagem cristã libera dimensões insuspeitas, gerando vida e santidade. A primeira teologia histórica que nasceu na periferia do cristianismo e distante dos centros metropolitanos de pensamentos. Ela denota uma maturação inegável das igrejas filhas que conseguem articular com sua linguagem própria a mensagem cristã sem romper a unidade de fé e a comunhão com as igrejas mães. A teologia como revolução cultural. Tem uma parte que eu gostaria de ler que eu acho que ela é bem interessante. Né? Só um momento. É a questão que eles falam enfim, como tratar o pobre, né? Essa questão do pobre. Uma seria você identificar, digamos assim, a sociedade. Ela identifica o pobre e faz o seguinte, vai procurar quem tem dinheiro para ajudar aquele pobre e a coisa fica por isso mesmo. Ou seja, ali gera-se um assistencialismo, é aquela história que a gente fala do cachorro correndo atrás do rabo. Né? A pessoa nunca vai ter condições de ter as coisas e vai sempre depender daquele que fornece. E aí vai esse ciclo. Claro, quem tem fome tem que comer. Né? Então, é o rico ajudando o pobre para parecer que tá, né? Enfim, não cria-se, digo em questões governamentais, cria-se esse assistencialismo. A outra visão seria você ajudar aquela pessoa para ela conseguir um trabalho, né? Vamos colocar aí numa fábrica, são análises da teologia. A pessoa vai trabalhar numa fábrica, vai ganhar o salário dela, vai melhorar as condições dela e da família dela. Né? Mas não ensina aquela pessoa a indagar, a perguntar por que o sistema é daquele jeito. Aquela pessoa vai ter sempre um salário baixo, ela vai melhorar as condições, mas o salário dela vai ser baixo e ela vai ajudar só a família dela ali. Você pegou um por acaso. E tem a questão que você forma-se pensadores. Né? Você vai informar aquela pessoa que aquela pessoa pode se reunir em sindicatos, pode se reunir em organizações comunitárias, associações, que ela pode buscar melhoria não para ela, mas para todos. É mais ou menos por aí que a teologia trabalhava. Né? Essa inserção social, né? Esse papel de todos se reunirem, né, para buscarem o bem comum. Claro que a pessoa vai arrumar um trabalho, a pessoa vai, né, vai conseguir se manter, não é? Mas sem aquele assistencialismo. Né? Quando eu falo assistencialismo, é porque de início, claro, de início a pessoa tem que ter uma mão que a ajude. Mas quando aquilo ali vira um vício de anos e anos e anos e anos e anos e anos, se você tirar aquilo ali, ela volta para aquela estaca que ela começou. Então é necessário gerar situações para que a pessoa possa sair daquilo dali, né? Possa começar a caminhar com as próprias pernas. Claro que não de início. A pessoa tem que ter uma base, né? Tem que ser algo que vai se tirando aos poucos, até a pessoa aprender a andar por ela mesma. Né? Temos também a questão onde encontrar hoje em dia a teologia da libertação. Né? A teologia ela está presente. Ela continua viva e cresce com caráter ecumênico na leitura popular da Bíblia, nos círculos bíblicos, nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, nos movimentos de fé e política e nos trabalhos pastorais nas periferias das cidades e nos interiores do país. Né? Nesse nível de sua natureza ecumênica e popular, essa teologia, de certa forma, escapa da vigilância das autoridades doutrinárias. Uma coisa que
eu quero dizer aqui, eu vou até olhar aqui se surgiu algumas perguntas. O Henrique, inclusive o Henrique manda aqui um link aqui, obrigado, Henrique, depois eu vou entrar. Leonardo Sakamoto, né? Morre Pedro Casaldáliga, a pedra no sapato do autoritarismo brasileiro, realmente. Foi essa notícia recente, Henrique. Rosângela Maria está assistindo. Essa notícia recente, Henrique. Dom Pedro Casaldáliga, ele teve uma participação fantástica. Vou só resumir aqui, porque ele falou dele. Quando ele foi fazer a ordenação dele para bispo, a ordenação presbiteral, a igreja ela dá tem alguns dizer assim, alguns rituais, né? Você tem a mitra, o bispo, a mitra, o báculo, que seria uma espécie de cajado, o anel, né, se não me engano, o de bispo é de prata, e a cruz peitoral, né? Quando Dom Pedro Casaldáliga ele já vinha fazendo essa questão, trabalhos ali junto com populações ribeirinhas, indígenas, né? Pessoas que lidavam na terra, no Araguaia, na região do Araguaia, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, quando ele vai fazer a ordenação, que a igreja vai reconhecê-lo como bispo, ele falou que ele não queria a questão ele não queria, em Araguaia mesmo, São Félix, ele não queria usar nem o báculo, aquele cajado, né, de todo ornamentado. Ele fala, não, o meu báculo, ele pega um bambu, né? A mitra, aquela mitra, né, que o bispo usa, né? Quem mora aqui na região do Lindéia tem até a questão da igreja do chapéu do Papa, né? O bispo também usa também um chapéu, né, bem parecido com a mitra papal, o chapéu do Papa, né? Aquele, né, um formato e tal, trabalhado. Então ele fala, não, a minha mitra será um chapéu de palha. E a cruz peitoral, ele coloca um tal de madeira, a cruz de São Francisco, com o colar de corda, né, né, enfim. E o anel, ele faz questão de usar o anel de Tucum, né, o anel de Tucum. E é interessante que depois vão fazer um filme, né, a respeito do anel de Tucum. É muito interessante. Agora, né, procura na internet aí para vocês verem quem é. Vai no YouTube, Dom Pedro Casaldáliga e o Anel de Tucum. Tem um filme, um filme bem interessante, sabe, que eles fazem ali, da questão do Anel de Tucum, que esse anelzinho, né, tem muita gente que usa. Eu tenho o hábito de usar. Agora, nesse período de pandemia, eu não tenho usado porque eles falam que anel, essas coisas, pode ser que o vírus pode ficar ali, você não, né? Então eu tirei tudo, né? O anel, os crucifixos que eu tinha hábito de usar, o tal, não estou usando nesse período. Hoje coloquei porque lembrei de fazer a live e que às vezes as pessoas não sabiam o que era o anel de Tucum, né? É um anelzinho de coco, né? A gente vê muito esse pessoal que é hippie vendendo e tal. Tem toda uma história por trás do anel de Tucum, né? Isso daqui começou ainda no Brasil Império. Os escravos e os indígenas usavam isso aqui para se comunicarem, porque na época os anéis eram de ouro, eram pedras preciosas. Né? Então, quando eles começaram a usar o anelzinho como um símbolo de uma linguagem entre eles, né? Uma linguagem de simplicidade e tal. Então, quando, na década de 60, quando começa esse Teologia da Libertação, muitos padres franciscanos, e que não eram franciscanos também, mas que gostavam, eram adeptos tal da teologia, começaram a usar, né, aí que começa essa questão do anel de Tucum, e o Dom Pedro Casaldáliga era um que usava sempre, né, e ele tem essa história, né, a história da caridade, né, o amor aos pobres, né, o casamento com os pobres, né, sempre assim, o anel, muita gente fala o anel de franciscanos, né, é o casamento com os pobres, né, com essa questão de né, a igreja que caminha com os pobres, né, toda essa questão.
realmente, ele era bispo emérito de São Félix do Araguaia, nasceu na Espanha em 1928 e se mudou para o Brasil aos 40 anos. Ele ficou conhecido por suas posições políticas e pelo trabalho pastoral ligado a causas como a defesa de direitos dos povos indígenas e o combate à violência dos conflitos agrários. Né? Um santo homem. 8/8/2020, né, o jornal mostra aqui que realmente faleceu. Está no G1. Né? Dom Pedro Casaldáliga. Voltando aqui ao tema, eu não posso falar de teologia da libertação, essa questão da servidão e o amor aos pobres, sem mencionar a doutrina social da igreja também. A própria igreja tem uma doutrina, né, a doutrina social, que ela lá tem vários documentos, várias encíclicas de padres, de papas, que fala nessa questão do amor aos pobres, né? Os pobres, o nosso amor, em primeiro, deve ser aos pobres. E também não poderia deixar de citar São Francisco de Assis. Né? Vou resumir bem a historinha dele, para não ficar um negócio muito delongado. E São Francisco de Assis vai nascer na França, né, no ano de 1100, deixa eu ver aqui, São Francisco nasceu em 1118, se eu não me engano, e de família rica, de família de poder aquisitivo, desde cedo tem a sua fase que vai para o exército, enfim, volta das forças, porque adoeceu, aí foi trabalhar com o pai, que tinha comércio, né, tinha loja de tecido, né, o pai dele era muito bem sucedido, e Francisco vai trabalhar ali, desde cedo desperta nele essa questão de ajudar, né? As pessoas passavam, pediam, ele ajudava, as pessoas passavam, pediam, ele ajudava. Ali ele começa essa questão de querer ajudar, chega no ponto que o pai começa a ficar estressado com aquilo, né? Ele estava doando muitas coisas, né? O pai dele chega no ponto que fala que procura o bispo, né? Na época tudo se resolvia com a questão da igreja, procura o bispo, fala que o filho dele parece que estava ficando meio tantã, porque só queria ficar ajudando os outros, né? Não tinha condições. Chega no ponto que ele tem um racha familiar e o pai dele vai jogar na cara dele que ele estava gastando o que ele tinha, que inclusive a roupa que ele usava era dele, o pai dele tinha dado a ele, trabalhava o pai dele, mas o pai dele tinha dado a ele, que esses ideais dele iam acabar levando à falência. Isso em 1118, gente, olha para você ver. Aí ele pega e chega no ponto que ele arranca a própria roupa, e joga, fala, é a roupa que você quer? Então tá aqui sua roupa, pode ficar com ela, eu não preciso disso. Aí eles falam que um bispo deu uma capa para ele se cobrir, porque ele ficou nu, e ele sai, né, vai morar meio que afastado, né, e ali ele começa a vida, de certa forma, religiosa dele. Né, ele começa a fazer suas reflexões, aí daí a pouco começam a aparecer algumas pessoas compadeciam daqueles ideais dele de renúncia, né, renúncia total. É muito interessante. Eu gosto muito de São Francisco, meu santo de devoção, e até que ele resolve, ele precisava de um padre, né, para poder criar a ordem. Francisco não era padre, né? Aparece, se eu não me engano, Santo Antônio, né? Se eu não me engano, tem muito tempo que eu li a história dele e tal. Inclusive, o Leonardo Boff tem um livro muito bom sobre Francisco. Ali enfim, ele tem que ir em Roma, tô pulando a vida do cara, tô encurtando para dar tempo. Aí ele pega e ele tem que ir em Roma para pedir para valorizarem a ordem. Ele queria montar uma ordem, então. Quando ele chega lá, ele chega descalço, com a roupa, ele só tinha uma túnica, toda rasgada, remendada, os que andavam com ele também, o pessoal que andava com ele também, os frades que andavam com ele. Então ele chega para conversar com o bispo, com o papa. Ele chega para conversar com o papa. Aí chegando lá, eles, imagina, os papas com aquela pompa toda, bem na época áurea, né, que tinha toda aquela questão, né, de riqueza da igreja e tal. Aí eles pegam e falam que para ele conversar com o Papa, primeiro ele tinha que tomar banho. Beleza, ele vai tomar banho e tal. Aí ficam satirizando ele, né, tirando onda com a cara dele,
chegam a falar assim que ele tinha que, daquele jeito, ele tinha que pregar para os porcos. Do jeito que ele estava, ele tinha que pregar para os porcos. E ele vai e prega para os animais, ele prega para os porcos, né? Ele tinha isso, né? De chamar a lua de irmã, o sol de irmão, os animais, né? São Francisco tratava os animais com dignidade, né? Ensinou a gente a chamar os animais de criaturas de Deus, né? Que são os nossos irmãos, né? Criados pelo mesmo Criador, né? Dando a importância. Então ele vai lá pregar para os porcos. Aí eles falam: o que você está fazendo aí? Ele fala: eu estou pregando para os porcos. Me mandaram eu vir, eu estou pregando para os porcos. Até que ele tem. Aí, naquela noite, o bispo, o Papa Leão X, se eu não me engano, Leão XII, tem um sonho que ele vê a igreja dele caindo e desmoronando. E apenas um pequeno homem segurava a igreja. Ele via que a igreja ia desmoronar e apenas um pequeno homem, franzininho, magrinho, segurava a igreja. E quando ele vai ver Francisco, ele fica alarmado, porque o homem que ele sonhou que segurava a igreja era Francisco. Aí ele chama Francisco para conversar, só que estabelece regras. Ele fala que não vai dar nada, nenhum dinheiro vai para eles, que eles tinham que trabalhar e se sustentar, né? E de certa forma mandar aquilo que, né, para as obras da igreja. Enfim, Francisco volta, Francisco sai de Roma, volta feliz da vida porque foi buscar, né, aquilo, né, um reconhecimento, né, para não ser chamado de heresias, né, porque tinha muito isso naquela época, né? Você não poderia sair pregando uma fé aí, porque senão, se a igreja ficasse assim, ela poderia falar que você era um herege. Francisco vai lá e consegue, né? E se torna esse grande marco dentro da igreja de humildade, de amor aos pobres, né? Amor pelos pobres, né? O comprometimento da igreja com os pobres. Né? Então, eu não poderia falar de teologia da libertação, de amor pelos pobres, os pobres em primeiro lugar, a igreja que caminha, comunga com os pobres, sem falar da doutrina social, sem falar de São Francisco de Assis e sem mencionar Dom Pedro Casaldáliga. Né? E olha para você ver, ele faleceu hoje. Dom Pedro Casaldáliga faleceu hoje. Eu passei o dia pensando, de certa forma, nele, nessa questão de se doar. Né? Eu passei o dia pensando nele, no Dom Helder Câmara, né? Duas grandes figuras aí. Né? Anderson Mourão está com a gente aqui, ele coloca boa noite, coloca cuidar do outro sempre. Exatamente. Isso que é a função da igreja. Né? A gente não quero entrar em atrito com outras denominações, mas a gente vê aí muitas igrejas, denominações prometendo mundos e fundos materiais e deixa o espiritual de lado, deixa a ajuda de lado. Né? Aquilo que essa prosperidade que pregam aí é uma prosperidade muito material. Ela deixa o espiritual, o cuidado com o outro, o cuidado com a casa comum de lado. Né? E uma coisa que a teologia, muita gente fala que a teologia da libertação morreu na década de 90. Não, ela continua. Hoje em dia ela luta, ela vai pegar, de certa forma, ela vai pegar, lutar por aquilo que ela já lutava, que era essa questão dos índios, que era essa questão que lutou lá atrás e agora tem que lutar de novo, porque a gente vê o que está acontecendo com esses povos. Né? Não só o coronavírus tem dizimado as populações indígenas, mas a ganância do homem. Né? Estão deixando passar a boiada, estão deixando passar a boiada. E essa boiada, quando passa, ela arrasa. Aí tem as populações indígenas, populações ribeirinhas, né? E a teologia da libertação vai, de certa forma, ter que voltar à sua atividade. Né? Embora as pessoas que mais estejam à frente dela estão com uma idade avançada, creio que lideranças religiosas, padres, foi o chamado, né? Padres, pastores, né? que realmente pensem no social, está na hora de vocês tomarem partido disso daí, tomar frente disso daí. Né? E uma coisa que muita gente confunde, muita gente fala que o Leonardo Boff ele foi excomungado da igreja. Não, o Leonardo Boff ele não foi excomungado, ele foi silenciado. Ele teve que fazer um silêncio obsequioso.
ou seja, ele teve que ficar um período sem falar na igreja, à frente da igreja. Ele era padre, né? Ele da ordem dos franciscanos, ele teve que ficar um tempo sem falar por causa de um livro que ele escreveu. Inclusive, se vocês quiserem, o livro a gente acha ele na internet, no PDF. O livro, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome do livro aqui, gente. Igreja, Carisma e Poder. Igreja, Carisma e Poder. Esse livro deu o que falar e custou, né, um silêncio aí do Leonardo, porque nesse livro ele ataca muito a instituição, ele ataca a questão hierárquica, ele ataca essa questão da não participação feminina em cargos eclesiásticos. Ele ataca muita coisa, ele vai contra muita coisa. O livro é bom, muito bom. E ele tem muitos anos, muito tempo, mas é um livro muito bom. Igreja, Carisma e Poder. Esse livro aí custou a ele sentar na cadeira de Galileu. Inclusive tem uma, só para resumindo aqui, para finalizar, tem uma entrevista na revista Caros Amigos. Inclusive a pessoa que me emprestou a revista está acompanhando hoje, o Fernando Rosa, grande professor Fernando Rosa. Tem muitos anos, né, Fernando? Eu lembro que deve ter o quê? Mais de 15 anos que o Fernando me emprestou. Andréia Santos acabou de entrar. Boa noite, André. O Fernando me emprestou essa revista na época. Quando a gente era adolescente, ainda começa aquela questão ali de você começar a aprender ali sobre esses grandes clássicos aí, né, os comunistas. Eu e o Fernando, a gente conversava muito a respeito disso, né? Então, a revista Caros Amigos tem uma entrevista fantástica, uns 15 a 16 anos, uma entrevista fantástica com o Leonardo Boff. Na época, foi na época que o Ratzinger virou Papa. É o Bento XVI, né? Papa emérito hoje em dia. Porque ele teve muitas desavenças com o Ratzinger. O Ratzinger era um teólogo fantástico, né? Só que o Ratzinger ficou muito preocupado com as ideias da teologia da libertação, inclusive com o Leonardo, com esse livro, Igreja, Carisma e Poder. Então, a coisa correu tão que o Leonardo Boff foi chamado no Vaticano para prestar esclarecimentos, né? A revista fala, na revista ele fala que ele chegou lá e sentou na cadeira de Galileu, né? Cadeira de Galileu, sentou na cadeira de Galileu e ali ele foi silenciado, né? Ele foi silenciado. Inclusive, se vocês entrarem aí no site Vaticantar, que é o site do Vaticano, e escrever lá Igreja, Carisma e Poder, vai aparecer toda essa questão do livro, falando por que ele foi silenciado, as coisas que a igreja... Tem tudo isso. Está tudo isso. Inclusive, está no arquivo do Vaticano isso. Igreja, Carisma e Poder. Mas acho que é isso. O tema de hoje é um tema muito vasto, muito grande, e eu tentei dar uma resumida aqui, legal aqui, para não ficar um negócio muito cansativo. São temas que eu acho que é interessante a gente debater, porque são temas que às vezes você ouve muito, mas não dá aquele tino assim, de falar, mas por que o povo fala tão mal disso? Inclusive, tem alguns grupos e movimentos dentro da própria Igreja Católica que são contrários à teologia da libertação. Se você for procurar mesmo no YouTube, você vai ver um padre falando mal da teologia da libertação, criticando a teologia da libertação, né? De certa forma, eles veem essa questão, que eles fazem essa associação que a teologia da libertação é algo comunista dentro da igreja. É o que eu falei. As pessoas podem ler, né? Podem ler. A doutrina social da igreja também, ela fala nessa questão de caminhar com os pobres, lutar com os pobres, mas não se envolver na política. A doutrina social da igreja fala isso, né? O religioso que se envolve com a política partidária, ele tem que se afastar. Então, às vezes, é isso que muitos aí acabam criticando a teologia por causa dessa questão dos governos de esquerda, né? A questão dos governos de esquerda que tivemos aí, e a proximidade muito grande, né? Mas já não eram mais
já não eram mais religiosos. Nem o Frei Beto, nem o Leonardo, já não eram mais, né, quando eles começam a participar aí do governo. Né. O Leonardo não, o Frei Beto sim, participou ativamente, o Leonardo sempre só fazendo algumas críticas, algumas análises, tal, no período aí de 2002 até 2016, né? Mas é isso. Se quiserem saber mais sobre o tema, essa questão dessa igreja progressista, esse lado progressista da igreja, eu recomendo alguns livros, né? Ainda mais nesse período de pandemia aí. Tem o Batismo de Sangue, que é muito bom, inclusive é o Bebeto, né? Tem o Batismo de Sangue, que vai tratar a história na questão do período da ditadura militar, como é que a igreja era tratada, algumas partes da igreja progressista, né? O milico chegava, entrava dentro dos seminários, tal, fazia aquela barbaridade. Tem o filme, inclusive, Batismo de Sangue. Tem ele no YouTube, se não me engano. Quem tiver interesse, procura. Batismo de Sangue. Daniel Oliveira que faz o Frei Beto, se eu não me engano. Aí lá vai ter a história do Frei Beto e o Frei Tito, né? O Frei Tito teve uma perseguição muito grande aí na período militar, né? Então vai falar aí a questão do Frei Beto, Frei Tito. Tem também um livro muito bom do Dom Evaristo Arnes, é o Ditadura Nunca Mais, Ditadura Nunca Mais, Brasil Nunca Mais. É um livro da capa, acho que é Brasil Nunca Mais. Um livro da capa vermelha, muito bom. Lá tem relatos da época, né, de tortura e tal. Você que não acredita que teve, isso daí teve, gente. Procura se informar. São coisas assim que a gente vai vendo, vai lendo, vai assistindo e vai vendo que realmente como que as coisas funcionavam, como que as coisas eram difíceis, né? E o tema eu trouxe isso aí justamente por isso. Teve desde o dia que eu fiz o da bandeira, eu pensei nesse lado também, né? Das lutas, né, que a gente tem. Então tem aí o Batismo de Sangue, tem um livro e tem o filme. O filme é muito bom. O livro é melhor ainda. Quem tiver a oportunidade de ler Batismo de Sangue, ou ver o filme, tem no YouTube, pode procurar lá. E é isso aí, gente. Deixa eu ver aqui como é que tá as participações aqui, as interações aqui. Bastante gente assistindo a gente. Andréia Santos, oportunizar aos povos condições de ampliação de seus repertórios de vida. São poucos, têm a verdadeira intenção. Sempre agrega conquista em torno de trocas. Cruel isso. Ao Rômulo, Bernardo colocou, muito bom o tema. É interessante saber que a luta em defesa dos pobres dentro da própria instituição. Realmente, dentro da própria instituição, tem aí movimentos, né, que lutam pelos pobres. A própria instituição, a própria igreja, ela tem a doutrina social, né? A doutrina social da igreja é interessantíssima. A opção pelos pobres, né? A interação entre os pobres, né? Criar expectativa, né? Cultural, levar conhecimento, é grande, a doutrina é enorme. Então, tem muito disso lá, né? E é colocado em prática, né? A teologia da libertação ela surge disso, né? A doutrina social ela começa em 1800 e pouco. Então a doutrina social começa em 1800 e pouco, que ela tem o início, né? Que ali já se via a necessidade, né, de agregar os pobres, de trazer os pobres para dentro da igreja, né? Não só como massa, mas como voz e vez, né? Ali já tem uma ideia de agregar. E a teologia vem para dar essa pincelada aí, né? Muitas coisas que eles falam foram aceitos, inclusive pelo próprio Papa, João Paulo II, aceitava muitas coisas, achava muitas coisas interessantes da época, né? Era interessante. Só que aquela coisa, alguns, sempre tem a questão de alguns cardeais serem contras, né? Serem contrários, né? Inclusive, uma coisa interessante, o Papa Francisco, ele era padre na época, na Argentina,
E ele achava a teologia dele, olha você vê, ele achava a teologia da libertação uma coisa de classe média. Ele falava, a visão dele era assim, somos de classe média, esse povo é muito de classe média, então, desenvolvendo essa questão, é muita classe média, sabe? Agora você vê, o Bergoglio, né, hoje em dia ele apoia, né, essa questão, ele acha muito interessante a questão da teologia, né? A gente vê pelo jeito dele, né? O povo tem costume de brincar, voltando, parafraseando lá em cima, lá o da Câmara, né? Quando você dá comida aos pobres, você é santo. Agora, quando você pergunta para o pobre por que ele é pobre, aí você é comunista. Inclusive, tem gente aí da igreja, infelizmente, tem pessoas religiosas, católicas, que são contra o modo do Papa Francisco, né? Dessa preocupação que ele tem pelos pobres, essa preocupação que ele tem de trazer as pessoas que estão à margem, né? Divorciados, né? As mulheres, né? Valorizar as pessoas que estão, de certa forma, fora da igreja, querendo trazer essas pessoas para a igreja, os LGBTs, né? Trazer essas pessoas para a igreja. Né? O Cristo ele vem para todos, ele não vem para um grupo resumido, ele vem para todos, né? Abertura. Então tem gente que é da igreja e é contra o Papa, né? Coisa de louco. Pessoas que seguem ali a, a doutrina da igreja e é contrária à ideia do Papa, do Francisco. Né? O Francisco tem todo um jeito especial. Né? Não é à toa que foi iluminado para escolher o nome Francisco. Né? Foi o primeiro. Nunca tinha tido um Papa com o nome Francisco. Né? Nunca. E ele vai pegar o nome Francisco. Né? E você vê ali que ele fez um pouco meio que aquilo, claro que não tão radical, até porque não poderia, né? Ele deve ter pensado nessa questão, ele não poderia ter sido tão radical igual o Dom Pedro Casaldáliga aqui no Araguaia. Né? Eu lembro que na época ele não quis a cruz, ele pegou um material mais barato da cruz, né? As roupas dele também são mais simples, sapatos, né? Você tem imagem aí dele quando ele estava indo para o Vaticano, sapatinho todo gasto, né? Uma maletinha gasta, uma roupinha mais ou menos, né? Os óculos dele, né? Você vê que ele não trota faz anos, né? Aquela questão simples, um homem simples, um homem que leu o Evangelho e realmente absorveu o que o Evangelho passa. O Evangelho, gente, ele não, para finalizar, o Evangelho ele não quer que você, ele não quer saber dos seus erros, não. O Evangelho ele não quer saber daquilo que você cometeu, não. O Evangelho ele quer saber aquilo que você pode ajudar. Vidas que você pode salvar, de certa forma. Você pode salvar vidas de várias formas. Às vezes uma mensagem que você passa, passando pelos dias de hoje, atualizando o Evangelho, às vezes uma mensagem positiva que você passa para uma pessoa no momento difícil que ele está passando, ali é o Cristo. Né? Às vezes um ombro, depois que passar a pandemia, tá, gente? Um ombro amigo que você disponibiliza é o Cristo. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho é viver as coisas corriqueiras do dia a dia com uma mente mais aberta, de acolhimento. Não é ficar lendo aquilo dali, decorando aquilo dali e saindo cuspindo aquilo. Isso não é Evangelho. Isso daí não é o que o Cristo veio fazer, porque ele criticou isso daí nos fariseus. Né? Os fariseus eles escreviam as passagens e colavam na túnica por lá de dentro para ficar decorando aquilo o tempo todo, decorando. Ele falou que ele não veio para isso. Então, é isso que eu tenho a dizer para você. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau.